Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista. Estamos aqui mais uma vez para tratar de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. E nessa oportunidade eu queria comentar um assunto relacionado ao julgado do STJ. Pois bem, no HC eu anotei aqui de número 798058 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, oriundo de uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o STJ concedeu liberdade a um condenado pelo crime de tráfico de drogas. O que se disse nesse julgado? Bem, a hipótese é do réu que foi condenado em primeira e segunda instância por tráfico de droga, mas nestes autos foi reconhecida a prática da tortura. Olha só, ele foi condenado por crime de tráfico de drogas, mas nos mesmos autos foi reconhecida a prática da tortura. Nós sabemos que a tortura é inadmissível, ela é criminalizada, inclusive, em nosso ordenamento jurídico. Em se tratando de persecução penal, isso também é ainda mais grave, porque é o Estado se utilizando da sua posição superior, do seu status de poder, para realizar ali atos abjetos como são os atos de tortura. Pois bem, mas por que então que o Tribunal de Justiça manteve a condenação? Porque a acusação vinha sustentando a tese da teoria da fonte independente. O que diz essa teoria? Ela diz o seguinte, que não será declarada a nulidade da prova quando por uma outra via era possível ter acesso àquela determinada prova. Então, imagine-se que houve uma violação ao domicílio para o encontro de determinada prova. Só que, ao mesmo tempo, havia um mandado de busca e apreensão para uma outra residência, onde provas a respeito do crime praticado pelo réu também foram encontradas. E essas provas seriam suficientes também para a condenação. Aquelas que foram encontradas sob a prática do crime de violação do domicílio, ou seja, ingressaram no domicílio sem uma ordem judicial e sem que lá também houvesse qualquer prática de crime em flagrante, essas provas ali encontradas serão retiradas do processo, serão dali expurgadas. Mas isso não afasta a possibilidade de condenação do réu, porque aquelas mesmas provas, ou provas até superiores da prática do mesmo crime, foram encontradas de uma outra maneira. E seriam encontradas de uma outra maneira, como de fato foram num outro local onde houve uma busca dentro dos ditames da lei. A tese acusatória era exatamente essa, que as provas que, em tese, foram encontradas sob o manto da tortura, ou em razão dela, seriam encontradas de uma outra forma. Em outras palavras, o MP dizia que se não houvesse a tortura, ainda assim ele restariam outras provas pelas quais ele seria condenado. O Superior Tribunal de Justiça entendeu diversamente. Entendeu? Não, essas provas só foram encontradas porque ele foi torturado. As provas da condenação só foram encontradas porque ele foi torturado. E estas provas encontradas mediante a tortura foram utilizadas pelo juízo para a condenação. Ok. Mas em se tratando da gravidade do crime de tortura, eu queria trazer aqui a seguinte hipótese para refletirmos juntos. Havendo o crime de tortura
e provas obtidas através dessa tortura, provas essas que são semelhantes a outras provas encontradas de modo e de forma legal, poderíamos sustentar a condenação do réu. Volto a pincelar com vocês. Se tivéssemos uma prova encontrada mediante tortura, mas uma prova semelhante ou até mais forte, mais contundente, fosse encontrada de uma outra maneira, de uma maneira legal, poderíamos falar de condenação. O réu, ela poderia ser mantida. Isso entra um pouco em conflito, porque quando falamos do crime de tortura, falamos de um crime que o ordenamento jurídico e aqueles que pensam o processo penal têm uma repulsa enorme, como sendo uma prática comum de regimes totalitários. E de fato é. Agora, a teoria da fonte independente, aplicada aqui à prova, e é uma teoria dentro da teoria da prova no processo penal, é uma teoria dentro do estudo das nulidades da prova no processo penal, ela afastaria nesses casos. O que talvez inicialmente causaria um espanto num primeiro olhar. Mas, segundo a doutrina, veja só, a pessoa poderia ser espancada de toda sorte, de todo jeito, sofrer uma agressão gravíssima para o encontro de uma prova. Mas se aquela prova, ou uma prova, é tão contundente quanto, fosse encontrada de uma outra maneira e fosse aportada aos autos, ainda que houvesse o fato abjeto da tortura, essa prova sustentaria, a prova legalmente encontrada, sustentaria a condenação. Claro que os agentes seriam processados e possivelmente responderiam e seriam condenados pelo crime de tortura, mas isso não afastaria uma eventual condenação do réu. Isso segundo a teoria. É dizer, nem todo processo que envolve tortura, olha só, isso pode causar alguma estranheza, nem todo processo que envolve tortura causará a nulidade, terá uma nulidade declarada a respeito da prova, ou melhor, causará uma nulidade no processo de forma integral. Causa a nulidade da prova, da obtenção daquela prova. Mas se aquela prova for encontrada de uma outra maneira, de maneira legal, ou uma prova semelhante, outras provas que derem suporte à condenação, o sujeito será condenado. Ok? Poderíamos desenvolver isso de uma outra maneira, mais ainda, claro, mas o espaço aqui não nos permite. Mas esse julgado em específico do STJ me leva a pensar isso e a tratar isso com um cuidado clínico para saber o que estas conclusões, o que esta fundamentação do STJ pode levar, ou até onde ela pode nos levar enquanto operadores do direito, ok? Um grande abraço, então. Esse é um tema, inclusive, que você pode utilizar aí para TCC, para algum artigo. Fica a dica. Bom trabalho e bons estudos.